Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, a nossa caminhada contigo, Pai. Senhor Deus, que estejamos com o nosso coração aberto para Ti, Senhor Deus, para ouvir, Senhor Deus, para entender o Senhor, ó Pai, nossa vida, Senhor. A gente que habita nesse corpo, Senhor Deus, com tantos limites, com tantas vaidades, com tantas coisas, Senhor Deus, e o Senhor sendo um Deus que é Espírito, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, nos ensinar, ministrar ao nosso coração, Senhor, aquilo que a gente precisa entender, Senhor Deus, porque quando a gente nasce de novo, quando a gente pede ao Senhor para entrar na nossa vida, Senhor Deus, é aberto diante de nós uma nova vida. E a gente precisa entender dessa nova vida, que é diferente, muito diferente da antiga vida. E que a gente possa, dia a dia, Senhor Deus, estar incorporando, Senhor Deus, em nós essa nova vida, esse novo jeito de pensar, esse novo jeito de agir, esse novo jeito de termos propósitos em Ti, Senhor Deus, aquilo que na antiga vida, Senhor Deus, a gente agia e pensava de um jeito, Pai, contigo na nova vida, tem que haver uma mudança, Senhor, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, não mais considerando aquilo que a gente acha que tem que ser, Senhor Deus, mas considerando o que o Senhor faria em nosso lugar, o que a tua palavra diz a respeito de atitudes que devemos tomar. E são coisas totalmente diferentes, Pai, que a gente não tenha resistência à tua palavra, que a gente tenha o ouvido bem aberto, Senhor, para ouvir, Senhor Deus, de Ti, para ouvir do Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Essa é uma oração, Senhor Deus, que fazemos, Pai, porque necessitamos, não nos achando, Senhor Deus, já completo, já a obra toda feita em nossas vidas, Senhor, mas em nosso coração ao desejo, Senhor Deus, de dia a dia, Senhor Deus, a gente amadurecer mais em Ti, a gente caminhar mais contigo, Senhor. Nos ajuda nessa tarefa, Senhor, que aos nossos olhos é impossível, mas, Senhor Deus, olhando para Ti, olhando para o que o Senhor espera de nós, Senhor Deus, sabemos que contigo a gente pode saltar muralhas, como diz a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, venha participar, Senhor Deus, desse estudo, o último estudo que teremos nesse ano, Senhor Deus. Portanto, Pai, a mensagem, Senhor Deus, tratada, que ela renda frutos para Ti, do Teu reino, Senhor Deus, renda frutos em nós, ó Pai. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E vamos nós compartilhar a tela. Edna está aí, tia Zilá está aí, Deus abençoe cada uma. Tem uma outra pessoa aqui que eu não sei quem é, seja abençoado também, igualmente abençoado. É eu, Giovana. Giovana? Glória a Deus, Isso. Giovana. Seja abençoada, querida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês podem interromper e perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos nós aqui. Hoje o estudo é pequeno e a gente vai poder ficar conversando depois um pouquinho mais. Gálatas 6. Gálatas 6, sempre quando vocês ouvirem falar assim, vamos ver o que diz Gálatas 6. Gálatas 6, o que tem de mais importante é um princípio que o apóstolo Paulo fala e que ele torneia a nossa vida de uma maneira firme e de uma maneira assim, que não se modifica. O princípio que é descrito pelo apóstolo Paulo nesse capítulo 6 é sobre a lei da semeadura,
que é a lei da semeadura? A lei da semeadura fala que o que você plantar, você vai colher. Então, trazendo para o mundo natural, né? Adalberto está aqui nas plantações aqui, né? Plantou essa semana cana, né? Um pedacinho de cana. Então, mais adiante ele vai colher cana. Ele andou aumentando lá a plantação lá com as goiabinhas, com mais pitanga, não sei o quê. Isso quer dizer que ele vai mais adiante, transcorrendo o tempo natural de cada semente germinar, ele vai estar colhendo. E também no mundo espiritual, essa lei, ela prevalece também. A palavra de Deus fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. E o apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas, nesse capítulo, a respeito desse princípio. E a gente vai conversar um tempinho a respeito desse princípio, porque esse princípio ele não falha no mundo espiritual. Ele é um princípio assim, que se a gente prestar atenção e seguir esse princípio, a gente vai poder colher coisas que a gente tem semeado. E a gente vai falar um pouquinho dele mais lá, quando chegar lá nele, no versículo 7. E recordando aqui o que a gente viu em Gálatas 5, que falou sobre as obras da carne. As obras da carne, eu deixei aqui até separado. Aqui, Gálatas 5, a partir do versículo 16, que diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a necessidade da carne. Aí o 17 fala assim: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. A gente conversou isso a semana passada. Um parece que está brigando contra o outro, em oposição. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei da carne. 19. As obras da carne são, aí é o que gera a nossa carne, é o que a gente tem inclinação para fazer. Não quer dizer que a gente, sem Deus, a gente vai estar fazendo todas essas coisas. Mas aqui está falando que a inclinação da nossa carne cai para isso aqui. E você vai se ver em algum momento inclinada a fazer um tanto dessas coisas aqui. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. A gente, em algum momento, a gente é inclinado a isso. Mas lá também, em Gálatas 5, fala a respeito do fruto do Espírito. Quando é que esse fruto do Espírito é instigado a que a gente produza? Geralmente ele começa lá na educação, a gente criança, nossos pais vão incentivando a que a gente produza esse fruto do Espírito. E quando a gente chama o Senhor Jesus para habitar em nosso coração, a gente também conta, além de contar com a ajuda da educação que a gente recebe, a gente conta também com o Espírito Santo trabalhando dentro da gente para que a gente produza esse fruto, que é o fruto do Espírito. E ele é um fruto. Às vezes a gente pensa que ele é uma parte, outra parte, não. A gente, quando fala sobre fruto do Espírito, a gente tem que pensar assim, tipo uma mexerica, né? Cheia de gominhos, né? Cada gominho representando uma parte, mas é um fruto. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Como é que a gente produz em nós? Quanto mais a gente deixa o Espírito de Deus trabalhar em nós, a gente vai construindo esse frutificar em nossa vida. E detalhe,
as pessoas ao nosso redor vão percebendo que em nós está havendo essa frutificação. Quem vê mais a produção do fruto não é a gente, é quem fica ali naquele âmbito ali ao redor de nós, é que eles veem a produção desse espírito em nossa vida. Aí, vamos para o capítulo 6. O título aí que eu botei desse princípio aí é Colhemos aquilo que semeamos. Então, começa no versículo 1. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Então, vamos partir aqui um pouquinho mais. Se alguém for vencido por algum pecado, e aí a gente está falando aí, prestando atenção, que aqui está se vivendo em uma comunidade e eu ali andando, caminhando com a pessoa que está caminhando junto comigo, eu percebo que ela está sendo vencida, foi pega praticando um pecado. E aí o apóstolo Paulo fala assim, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Então, aqui há uma indicação do apóstolo Paulo a respeito daqueles que estão caminhando conosco e a gente observa que ele tem sido vencido por algum pecado. Que pecado? Aqueles pecados da carne citados lá, né? Então, a gente deve, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E aí ele coloca bem explicadinho assim, e cada um cuide para não ser tentado. Eu vejo isso muito gozado assim, né? Cada um cuide para não ser tentado. O que ele está querendo dizer com isso? É que a gente é tentado. A gente é tentado. Por mais que a gente ache assim, eu sei que vocês sabem da realidade de cada um, mas às vezes eu posso chegar e me sentir tentada a me achar a santa, a perfeita, a que nunca peca. Então ele está falando assim, cada um cuide para não ser tentado, é que eu preciso me examinar tempo em tempo para ver se eu estou tendo alguma atitude na minha vida que esteja produzindo aquelas obras da carne em mim. Ai, Gil, mas você é crente, como é que pode pensar que você vai produzir? Querida, eu estou habitando nesse corpo aqui. A Bíblia fala que esse corpo aqui, a inclinação dele é para a obra da carne. Então, em algum momento, eu posso estar presa em alguma daquelas coisas lá da obra da carne. E eu preciso me examinar. Tanto eu posso ser de ajuda para o irmão que pode ter caído em algum pecado daquele, como eu também preciso também estar olhando para mim. Porque às vezes é muito fácil olhar o que o outro está fazendo. E mais difícil é olhar para mim, para o que eu estou fazendo. E o apóstolo Paulo coloca no mesmo versículo, no mesmo versinho ali, ele coloca para eu ser de ajuda, ajudar com mansidão o irmão que caiu em pecado, mas eu também tenho que cuidar para não ser tentado. Então, aviso, o letreiro tem que estar bem em neon, assim. Assim como o irmão pode estar pecando, eu também preciso cuidar para não ser tentado, para não cair também. Aí no versículo 2 ele fala assim, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. O que ele está falando? Fardo é eu ajudar o peso do que está andando comigo, está precisando de ajuda, eu ajudar a caminhar. Então, eu preciso também estar com o olho atento a quem está caminhando junto comigo, em algum momento pode estar precisando de ajuda. E eu estar ali exatamente do lado com alguma coisa em mim, né? Em mim, para que possa ajudar o irmão. Então, eu posso, né, ajudar o irmão a levar os fardos, a carga uns dos outros.
Exemplo de levar a carga um dos outros. O irmão pode estar olhando, o irmão está enfraquecido, está precisando de um abraço, o irmão pode estar precisando de uma oração, pode estar precisando de uma palavra de sabedoria, pode estar precisando de alguma ajuda extra. Eu preciso estar atento também, não só me examinando, mas também olhando para o lado para ver se eu posso ser de ajuda para o irmão. É gozado que é toda segunda nesse horário, os cachorros. São as pessoas que passam na rua e mexem com eles. 3. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Então, aqui ele está continuando com essa conversa. Eu preciso estar prestando atenção em mim, porque pode ser que o orgulho, a soberba, venha sobre a minha vida e eu me julgue, portanto, importante demais. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso estar olhando para o lado para ajudar o outro, porque eu sou muito bom, né? E aqui ele fala assim, pode estar se enganando a si mesmo. Então, eu preciso estar vivendo junto com os outros, eu preciso considerar o outro e eu também preciso o tempo todo estar me examinando, porque às vezes o meu olhar está só olhando para o que o outro está fazendo e eu deixo de me examinar. Então, a vida em comum é um olhar para o outro e oferecer ajuda e ser um ponto de suporte, mas também eu preciso me examinar. Porque às vezes eu falo tanto do outro, que o outro está fazendo, e eu esqueço de olhar para mim. Às vezes, na mesma situação, eu repito o mal feito do outro na minha vida. Então, eu preciso prestar atenção para não repetir. 4. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Hoje eu estava lá na conversa, né, com os meus primos, né? Eu, de infância, fui criada para isso, né? Para não me apoiar no que o outro... Porque, às vezes eu dei aula e era assim, né? Eu falava assim, fulano, senta. Aí, às vezes, a resposta vinha assim, tem uma porção de gente em pé. Aí eu falei assim, eu não estou olhando para os outros que estão em pé, eu estou falando com você para você sentar. E às vezes acontece isso, que acontecia lá na minha sala de aula, e minha mãe reclamava disso comigo, né? Às vezes eu chegava com uma nota assim, média, né? Aí falava, eu tirei. Aí ela falava assim, por que você tirou essa nota? Eu falava assim, mãe, várias pessoas na sala tiraram notas piores do que a minha. Aí ela falava assim, eu não tenho nada a ver com os outros que tiraram pior. Eu estou perguntando para você, que é minha filha, por que você não tirou uma nota maior? E eu acho muito gozada. A gente tem que ter esse olhar também para, na hora de se comparar, não se achar pior do que os outros. Mas também não se achar o melhor do que todo mundo. A gente precisa ter esse cuidado. Eu preciso prestar atenção na minha caminhada também, porque às vezes eu ficar olhando a caminhada do outro, eu deixo de prestar atenção na minha caminhada. Às vezes o olhar para o erro do outro, que está deixando de fazer algo, ou está fazendo algo muito bom, impede de eu olhar para o que eu tenho feito. Então, eu preciso estar também prestando atenção em mim também. Porque o versículo 5 fala assim, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Então, eu não vou poder, em algum momento, comparecendo diante de Deus, eu não vou poder usar lá, eu fiz isso porque aconteceu isso na minha vida, e eu vi o outro que estava do meu lado fazendo também. Não, eu não vou poder dar essa justificativa. Eu vou ter que falar de mim por mim mesmo, porque eu sou responsável pelas minhas escolhas. Muitas vezes, assim, na minha vida, por ter sido criado sem pai,
às vezes eu achava assim que eu era menos do que os outros lá que tinham pai, né? E às vezes isso poderia ser usado como justificativa para um certo tipo de comportamento. Isso com Deus não adianta. Eu não posso dar essa desculpa, sabe? Eu passei muito tempo sendo uma mulher divorciada de Adalberto. E eu não pegava essa atitude minha, essa condição minha de ser divorciada para usar de uma má conduta para com a minha vida. Eu não usava isso como desculpa. Então, diante de Deus, a gente não tem como buscar desculpas, porque Deus, a gente está falando da gente diante de Deus, Ele conhece o nosso coração. E a gente, em todo momento, a gente tem a opção de escolher o que fazer com a nossa vida, que tipo de vida queremos ter, que tipo de amizade queremos ter. A gente é responsável pela nossa própria conduta. Eu não vou poder usar justificativas diante de Deus quando eu tenho a opção de escolher que tipo de vida que eu vou levar, que eu quero levar. Aí, versículo 6. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Esse versículo aqui, ele abre um leque, quando a gente vai estudar ele mais profundamente, abre um leque aí para o professor, quem está ensinando, o líder que está ensinando ali, o seu discípulo, ele tem que repartir com ele o crédito, abre espaço para outro tipo, que é o que eu gosto, né? Repartir com seu mestre todas as coisas boas, e aqui eu vejo aquele hino do cantor cristão que fala assim: conta as bênçãos, conta quantas são, né? Eu gosto muito disso, eu aqui, por exemplo, toda segunda eu ando ensinando, e eu amo ver, né, alguém que está aqui em algum momento para ouvir o ensino e vem depois lá no particular e fala assim: aquele ensino lá, aquilo lá falou a minha vida, me ajudou a avançar, me ajudou a crescer. Eu acho isso muito interessante. Eu prefiro aplicar esse versículo aí nesse tipo de coisa, esse repartir aí, repartir as bênçãos, repartir a oração, repartir o carinho, né? A gente pode usar nesse sentido também, não só nesse outro sentido que alguns levam, né? De repartir louros, né? Não sei, depende de quem está ensinando, o que tem no coração para receber. Mas vamos lá, eu creio que o apóstolo Paulo estava falando de repartir todas as coisas boas, eu creio que ele estava falando em bênçãos aqui. 7. Aí vem o versículo chave desse capítulo, né? Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Na outra versão, que foi a que eu decorei, fala assim: de Deus não se zomba. E aí, a gente pode pensar a respeito desse de Deus não se zomba, a gente pode traduzir para um outro jeito de falar isso. De Deus a gente não consegue se esconder. De Deus a gente não consegue usar uma máscara e achar que ele vai aceitar, que ele vai acreditar. Então, esse versículo aqui está falando assim: não adianta que eu não consigo me esconder de Deus ou mostrar para ele uma coisa que eu não sou. Fala assim: não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Aí ele fala assim: a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Como é que é o versículo que a gente aprende? Não se deixe escarnecer. De Deus não se... Tudo aquilo... De Deus não se zomba. Tudo aquilo que plantar... Que semear, isso também colherá. Então, tudo o que semear
vai colher. E aí, a gente para nesse princípio aí. A gente aprendeu lá com o curso Casado para Sempre, tem uma lição só para falar sobre isso, né? Lá, a gente fala também que não existe semente neutra. Ai, não vou fazer nada com fulano, vou ficar aqui quietinho, sabe, parado, não vou fazer nada. Aí a gente fala que isso é semente neutra, né? Não faz nem mal para a pessoa e não faz nem bem para a pessoa. Fica neutra, fica calado lá, parado, né? Sossegado, sem fazer nada. E a gente chama isso de semente neutra, que é uma semente. Se eu deixo de semear, eu também estou semeando. E a colheita não vou colher nada, porque eu deixo de semear. Então, aqui está falando de um princípio, de uma lei, que é uma lei da natureza, né? Tudo o que eu semear, eu vou colher, mas também está falando de um princípio espiritual, dizendo tudo o que eu vou semear, eu vou colher também. Então, não é nada daqui, eu fico olhando para ver se são vocês que estão mandando. Então, tudo o que eu semeio, eu vou colher. Ah, Gil, eu semeei na vida de uma pessoa e essa pessoa nunca me deu retorno. Então, essa lei está errada. Não, essa lei não está errada. O retorno vem de Deus. Às vezes não é a pessoa para a qual você semeou. E a gente tem dentro da nossa vida, a gente tem o desejo, assim, de que eu faço uma coisa boa para Adalberto, eu quero que Adalberto me dê retorno. E aqui esse versículo não está falando disso, que é onde eu estou semeando, é dali que vai vir a colheita. Não, aqui está falando de algo espiritual. Tudo o que eu faço, eu vou receber a recompensa, eu vou ter uma colheita. Então, eu preciso pensar, já que se trata um princípio natural e também espiritual, eu preciso pensar nas minhas atitudes que eu tenho com todos à minha volta. O que eu ando fazendo, o que eu ando pensando, pelo que eu ando orando. Orar também é uma semeadura. Por quê? Porque em algum momento na minha vida vai haver uma colheita de tudo isso que eu estou semeando, de tudo isso que eu estou fazendo. Então, eu preciso prestar atenção. Às vezes, a gente acha que a colheita vai vir da mesma pessoa, né, do mesmo terreno onde eu plantei, igual na natureza. A gente tem aqui um espaçozinho, assim, um jardim, e a Adalberto tem plantado algumas coisas nesse jardim. Então, é daqui que vai sair a semeadora, a colheita, né? Porque ele está semeando aqui. A gente pensa que, como é no natural aqui, plantei aqui, eu vou colher aqui, a gente pensa que no espiritual é do mesmo jeito. Ah, eu estou semeando aqui na vida de Adalberto, então é Adalberto que vai me trazer a colheita. Não, não é assim. No espiritual, eu estou semeando e em algum momento eu vou colher. E o legal é a gente gravar isso em nosso coração, porque se eu faço algo de bom na vida da pessoa, eu não preciso ficar aguardando que essa pessoa me dê a colheita daquela coisa boa que eu fiz. Não é a pessoa que vai, às vezes sim, mas se eu estou fazendo alguma coisa de bom para uma pessoa que é mal agradecida, isso não quer dizer que Deus não vai me dar a colheita daquilo que eu fiz. Eu não sei se eu estou sendo bem clara em relação a esse princípio. Eu estou semeando porque eu creio nessa lei de Deus na minha vida. Então, se eu chego aqui na esquina, eu faço algo de bom para alguém,
Eu não preciso ficar esperando que esse alguém que recebeu a minha boa atitude, que ele me dê o retorno. Se eu estou fazendo algo de bom para alguém, porque eu creio na palavra de Deus, que Deus fala para eu fazer coisas boas, para eu olhar em volta, para eu servir, então Deus é que vai me dar o retorno. Eu não preciso ficar olhando para aquela pessoa e esperando dela a colheita. Às vezes a colheita que vai vir à minha vida não é daquela pessoa, é de uma outra lá que nunca me fez, eu nunca fiz nada para ela, mas ela é que vai me dar a colheita. Isso é muito bom a gente ter no nosso coração, que isso evita de eu ficar fazendo as coisas para as pessoas e aguardando ver nelas a colheita daquilo que eu ando fazendo de bom. Porque a palavra de Deus aqui não está falando que é onde eu estou plantando, que é daquele lugar ali que vai vir a colheita. Nem sempre. O espiritual, ele é mais amplo que o natural. No natural, o que acontece? Eu vou colher naquele terreno onde eu plantei, eu vou colher o que eu plantei. Já no espiritual, não acontece assim. No espiritual, eu vou colher da onde eu menos espero. E isso é legal porque isso ajuda eu não ficar guardando todo o bem que eu fiz a uma pessoa e o retorno dela para mim. Entendeu? Porque a lei é espiritual. Aí vamos para o versículo 8. Será que é a minha voz? Não vai adiantar, não. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, a carne, se eu vivo apenas em favor da carne, dar na mesma moeda, satisfazer os desejos da minha carne, a Bíblia fala que eu vou colher ruína e morte, eu vou colher coisas da carne. Mas se eu vivo para agradar o Espírito, e o Espírito aí está com letra maiúscula, e é o Espírito de Deus, se eu vou semear para Deus, eu tenho a colheita do Espírito de Deus, a vida eterna. Então, esse princípio aqui, ele é um princípio natural, a natureza ensina isso, o que eu planto, eu colho. E interessante que se eu planto um caroço de manga, quando essa manga cresce e vira uma mangueira cheia de frutos, eu colho muito mais do que eu plantei. Eu planto um caroço, uma manga, mas a colheita é farta. Também assim no espiritual. Eu planto algo de bom na vida da pessoa e o espiritual, ele me dá o retorno muito mais amplo do que aquilo que eu fiz, o gesto que eu fiz, a atitude que eu tomei. Ela vem, como é que é? É salpicada? Não, socada. Socada, salpicada, é o saquinho de pipoca, né? Vem além, porque essa é uma lei espiritual, transbordante. É uma lei espiritual. O retorno, a colheita, é muito maior do que a minha semeadura. Então, eu posso, dentro de mim, no meu coração, decidir espalhar boas sementes no meu entorno, porque eu não quero esperar desse meu entorno a minha colheita. A minha colheita vai vir do Espírito de Deus, que é muito além daquilo que eu ando fazendo. Então, é uma lei, e eu, se fosse você, eu botaria esse versículo 7 aí, bem grandão na sua casa, eu sublinharia aí na Bíblia, de Deus não se zomba.
tudo o que você semear, você vai colher. É um princípio natural e é um princípio espiritual. E nunca espere a colheita naquele mesmo lugar onde você semeou. E a gente, às vezes, se magoa na vida porque a gente quer que a colheita venha do mesmo lugar que a gente semeou. Um exemplo, às vezes você faz tão bem para uma pessoa e você, quando precisa do retorno, a pessoa não te dá o retorno. A pessoa finge que você nunca fez nada para ela. E a gente fica triste, a gente fica magoado, porque a gente está esperando que a colheita venha do mesmo lugar onde a gente plantou. E no espírito, quando eu semeio no espírito, nem sempre a colheita vem do mesmo lugar onde eu semeei. A colheita vai vir do lugar inesperado, da onde você menos espera, vem um retorno para a tua vida. Às vezes nem é da pessoa que você fez tanto bem, vem de outro lugar. Mas, pela palavra aqui, pelo versículo 7, que diz que a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Você pode escrever isso aí, porque sempre você vai ter colheita dentro daquilo que você está semeando. Sempre, sempre. Porque de Deus não se zomba. Tá certo? Então, vamos nós. Gil, Oi. Gil, Oi. oi, Pode falar. tá ouvindo? Tô ouvindo. Tava lendo o livro de Esther sobre Mordecai. Então, logo lá, se eu não me engano, é o 2º capítulo, fala que ele soube do que 2 eunucos estavam planejando contra o rei. Sim. Aí ele vai, fala para Esther, Esther fala com o rei, e o rei elimina eles, os 2 eunucos. Sim. E com isso passa. Aí vai vivendo a vida, aí aparece Amã, né? Que Mordecai não se curva diante de Amã, aí resolvem matar todos os judeus. Aí Esther, né, faz todo aquele planejamento de jejum, oração e tal, para poder contar o que Amã estava tramando. Aí o que acontece? Quando o rei vai dormir, o rei tem um sonho. E nesse sonho, ele não lembra desse episódio atual, que é Amã tentando fazer algo contra ele, tomar o reino. O que ele vai lembrar foi quando o que Mordecai fez na morte daqueles 2 eunucos que queriam acabar com o rei. Salvou a vida Ou dele. seja, Mordecai plantou ali, mas só que a colheita dele foi bem depois. Sim. Foi bem depois. Foi muito depois. Isso aí. E eu acho interessante. A atitude dele, a recompensa dele, não veio imediato, não veio nada. Veio na vida, bem mais adiante. Aí depois, em sonho, Deus mostrou o rei, fez ele lembrar do que Mardoqueu fez por ele. Sim. Foi isso aí, é tremendo, né? É uma parte da semeadura. Essa lei da semeadura, ela é uma lei criada por Deus. Ela é uma lei espiritual. Então, eu não é errado também eu ficar fazendo bem para esperar a colheita. Aí vou fazer para o retorno. Não é assim. Mas eu preciso ter essa atitude de fazer o bem tem um negócio assim, fazer o bem sem olhar a quem, né? Mas eu preciso fazer porque em algum momento vai haver colheita na minha vida. E é interessante que se a gente parar para pensar, a gente vai numa vida de fazer coisas boas para as pessoas. E se a gente olhar assim, tem algumas pessoas que a gente fez e que não deram retorno. Não reconheceram o que a gente fez, o sacrifício que a gente se propôs em função de ajudar a pessoa. Não vem dali. Mas quando você para examinar a sua vida e ver as coisas que você obteve
E é muito interessante isso. Não estou falando que é retorno, nada, mas se você parar, você fez o bem lá atrás, vai examinando aí sua vida lá atrás, dá uma reflexão aí em cima da sua vida. Você vai olhar as coisas que você fez de bem na sua vida com um tanto de pessoas. Se você parar para olhar agora, você vai perceber que Deus tem te abençoado. E se você olhar para a pessoa que foi ingrata para com você lá atrás, se você prestar atenção, você vai ver que a vida dessa pessoa não está tão legal como a tua. Eu não estou falando assim que é o retorno, que é não sei o quê. Se você parar para pensar, você vai ver que a sua vida está muito melhor agora do que estava lá atrás. Exatamente. Você tem muito mais coisas, e eu não estou falando só de material, assim, eu estou falando de vida mesmo, sabe? A sua vida está muito melhor do que aqueles que foram ingratos, que não te deram retorno ali com gratidão, não foram, sabe, gratos ao que você fez. E é muito interessante. Essa é uma lei, e é uma lei que Deus cuida em que ela seja cumprida em nossas vidas. Eu, por exemplo... E algo que... Fala. E algo que o nosso coração, assim, certamente logo atrás, é o coração e a nossa mente. Ah, a pessoa foi ingrata. Ah, eu não vou ajudar mais ninguém, não vou fazer mais nada por ninguém, que a gente faz, a pessoa nunca agradece, só reage com ingratidão. Então, esse ensinamento nos leva a ver que a gente tem que fazer para o Senhor. Sim. A gente tem que fazer para o Senhor. Quem vai fazer com que a gente colha a nossa colheita, ela vai vir do Senhor Deus e não da pessoa para quem a gente fez o benefício. Exatamente. Deus, porque Deus, a lei é de Deus e não da pessoa. O retorno em nossa vida vem do próprio Deus que nos abençoa. E é muito interessante. E o que isso nos ajuda? Nos ajuda a não ficarmos magoados com as pessoas que passam pela nossa vida e que são ingratos em relação aos benefícios que a gente fez para ela. Por quê? A nossa mente é assim, a gente, igual na natureza, a gente plantou aqui, a gente pensa que é daqui que vai vir a colheita. Mas no espiritual não é. Muitas vezes você vai fazer o bem para uma pessoa e a pessoa não está nem aí para você. Nem aí. Mas a gente precisa pensar que quando eu fiz aquele bem, eu fiz para Deus. E o retorno, a colheita, vai vir de Deus. Porque é Deus que se empenha em nos abençoar. Ele firmou um compromisso ali, ele falou assim, de mim não se zomba. Tudo que você semear, você vai colher. É ele que está empenhando a palavra dele em nos dar o retorno, em nos dar a colheita. E se você parar e refletir bem, você vai ver que na tua vida hoje, se você for olhar para trás assim, a benfeitura que você fez na vida daqueles que passaram, você sempre fez o bem, você vai ver que Deus tem te recompensado. Às vezes a pessoa que você fez o bem, ela não tem gratidão no coração, ela não reconhece. Aqui eu estou com Edna, Edna hoje está aqui. Edna, ela faz parte da minha vida, nem sei quantos anos tem. Ah, esquece que é muitos anos. Muitos anos. É 2 vezes a idade de menor. É verdade. Muitos anos. A gente nunca brigou. Nunca. Nunca. Eu conheço a Edna bem, e a Edna me conhece bem. A gente participou de momentos importantes. Nós éramos as amigas confidentes. Um na vida da outra. É. E assim, eu posso falar assim, uma pessoa que vive em fazer o bem é a Edna. Eu posso falar. Por que eu estou falando? Porque ela que está
ela que está se exaltando. Não, eu acompanho a vida da Égina. Égina, se ela pode fazer o bem, ela faz. Se ela não pode, ela se esforça por fazer. Mas o mal ela não vai fazer. De jeito nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço a Égina, de caminhar com a Égina. Agora, Égina fez o bem. Teve pessoas ingratas na vida dela que não reconheceram o bem que ela fez? Tem. Muitos. Mas não tem problema, não. Mas, se você olhar para a vida da Edna, o que a Edna foi conquistando, a Edna é suporte na família dela, da família dela. Eu costumo dizer, Jucinha, que eu sou o José do Egito. Toda família tem que ter um José do Egito. É verdade, verdade. E Edna sempre fez o bem sem olhar a quem. É. Agora, ela era a improvável de ser esse José da família. É verdade. De ser esse suporte, porque ela foi sozinha. Os outros tiveram ajuda daqui e dali, ela sozinha. Ela hoje é o suporte da família dela, do entorno. A família dela gira em torno da Edna. É verdade. E Edna tem como abençoar cada um deles. Graças a Porque Deus, não foi Deus ele. me proporcionou isso. Não foram eles, não. Deus proporcionou a ela ter suporte suficiente para abençoar. Verdade. Então, eu estou exemplificando aqui na vida da Edna, poderia pegar um ou outro aqui, eu falo da Edna porque caminhei muita gente. A gente é de caminhada longa, mais de 40 anos. Mas, assim, vai que a Edna, em algum momento, fala assim, não vou mais ajudar fulano, não, porque fulano foi ingrato comigo, nunca me deu retorno. Não, isso não está no coração dela. Eu vou Mas estar vai mentindo, que ela decida, vai que ela decida fazer isso. Não é assim que Deus está falando lá no princípio dele. Ele está falando para eu ser bênção, abençoar, porque ele vai fazer com que a colheita venha em nossas vidas. Verdade. É Deus que está empenhando. Amém, glória a Deus. E às vezes a gente fica querendo que a pessoa com quem a gente fez o benefício, a pessoa deu retorno. E não é isso que Deus está falando. Deus está falando assim, semeiem e eu vou dar a colheita para vocês. Mas Jucinha tem esse mesmo caráter, viu, gente? Mas é Deus eu faço que tá... de mim as suas palavras. Amém. Porque é Deus que está se empenhando em dar a nossa colheita. E se eu fosse parar com cada um aqui de vocês, é porque a gente não dá tempo de se entender. Mas a gente iria analisar e vocês veriam que Deus tem abençoado a sua vida por conta de coisas que você tem feito a vida toda. Sim. E não são as pessoas que você fez o bem que te supriram agora, que são o suporte agora. Não. É espiritual esse retorno. Então, essa lei que está aí descrita em Gálatas 6, versículo 7, é uma lei que Deus mesmo, ele assina embaixo e é ele que dá o retorno. Por isso que eu falei, sublinha aí esse Gálatas 6, 7, porque ele é muito importante. É o próprio Deus que fala, de mim não se zomba. Tudo que você semear, você vai colher. Aí, o versículo 8, ele continua falando. Deixa eu falar aqui. Então, fala. No que se segue agora, esses versículos, me remete direto a um salmo que apresenta um santo, né? Um convertido que conhece Deus, serve a Deus, reclamando com Deus que diante dele existe uma porção de ímpio prosperando, ficando rico, família batalha, e ele não. Oi. Aí a resposta de Deus para ele foi assim: amanhã você vai passar e não vai vê-los. Quer dizer, para onde você vai, esse pessoal não vai. Sim. Então, é a melhor colheita que tem, que vai falar agora esses... Que é a vida eterna.
que é a vida eterna. Deus falou assim, ó, eles estão aí na Terra, e aí a Terra, eles podem estar roubando para ficar rico, pode estar fazendo uma opção de coisa errada para ficar rico. Sim. E você não, você vai morrer pobre, mas vai para o céu. Então você não vai ver mais. A colheita maior é essa, que ele vai falar agora no versículo 8, que é o que Adalberto está falando. O 8 fala assim, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, da carne, vai colher dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, aí tem essa maior colheita que eu falo, que é a maior colheita das colheitas, essa. Colherá do Espírito a vida eterna. Isso é o próprio Deus que está se empenhando nessa colheita para a gente. Aí ele fala, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Então, a colheita é na mesma hora, eu fiz o bem aqui e agora mesmo eu estou colhendo? Não. Tem um momento para ver a colheita, tem um momento. Igual na natureza, né? Não é na hora que a gente enterra o caroço de manga e imediatamente a gente já tem uma bangueira ali e já está comendo manga. Não, tem um tempo certo. Mas esse tempo vai chegar porque é o próprio Deus que se empenha em cumprir esse princípio. 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aí os conselhos finais de Paulo termina aqui, fala assim, vejam com que letras grandes lhes escrevo de próprio punho essas palavras finais. Então, aqui parece que alguém estava copiando, Paulo estava ditando, né? Mas nesse momento aqui ele resolve, deixa eu pegar. E ele fala assim que ele escreve com letras grandes. A gente sabe que Paulo tinha um problema na vista, né? Então, tendo problema na vista, a letra sai maior, né? Para ele poder ver o que está escrevendo. Ele faz de próprio punho, eu vou escrever essas palavras finais. 12. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem, ou seja, de cumprir a lei, desejam causar boa impressão para os outros, ou seja, mostrar para os outros que eles são bons, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Aí ele fala assim, e nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. O que ele está falando? Eles pedem para a gente para cumprir a lei, para cumprir tudo, mas eles mesmos não cumprem toda a lei. Aí o apóstolo Paulo termina, eu quero que vocês sejam circuncidados, só para que eles querem que vocês sejam circuncidados, só para que eles se gloriem disso. Ou seja, eles estão fazendo isso para agradar eles. Não tem nada, não querem fazer nada para Cristo. Aí ele fala assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Então, por causa da cruz, não tem interesse em ser grande, em crescer, em mostrar que eu sou. Nada, não está falando aqui nada disso. Não importa se formos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz, e aí vem a bênção, né? E a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio sobre Israel de Deus. De agora em diante, aí ele termina, para terminar mesmo. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois eu levo em meu corpo cicatrizes, na outra versão está as marcas de Cristo, que mostram que pertençam a Jesus. Ou seja, ele está falando assim, eu trago no meu corpo as marcas que mostram que pertenço a Cristo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Essa é a bênção final. Amém. Glória a Deus por isso. Então, ele termina a carta falando que ele traz, e muito interessante essas coisas assim da gente pensar, às vezes a gente fica pensando
em viver de aparência, de mostrar para os outros, eu estou fazendo, eu estou cumprindo tudo. O apóstolo Paulo fala assim, não vivam de aparência. O próprio Deus está sabendo como está o coração de vocês, as marcas que vocês trazem no corpo, o próprio Deus está vendo. Não precisa a gente ficar vivendo e exibindo para os outros. Não há necessidade disso. Deus vê a nossa caminhada e Ele entende. Então, apóstolo Paulo, eu trago no corpo as marcas. E ninguém vai me fazer ficar cumprindo lei só para mostrar para os outros quem eu sou. Nada. Ele fala assim, no interior dele está marcado. E por isso que ele pede para a gente imitá-lo. A gente não viver de aparência, de mostrar para as pessoas, eu sou boazinha, eu sou santa, eu sou não sei o quê. Não, eu vou me examinando. Em que eu posso mudar, em que eu posso melhorar, porque eu estou agradando a Deus. As pessoas eu vou fazer, umas vão agradecer, outras não estão nem aí, e eu continuo fazendo para Deus. O próprio Deus vai me recompensar. Eu não tenho que ficar vivendo e aguardando que as pessoas reconheçam que eu sou legal, que eu faço coisa boa. Não, eu vou semear no Espírito e Deus, que é Espírito, vai me recompensar. A recompensa vem dele e a recompensa dele é em nome de Jesus. Passando o tiquinho aí da hora. Mas foi bom. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, porque olhando, examinando a nossa vida, Senhor Deus, a gente vê que a semeadura, Senhor Deus, as sementes que fomos lançando ao longo da nossa vida, Senhor Deus, a gente tem colhido de Ti. Às vezes a gente fica pensando que a gente vai colher da pessoa com quem a gente fez o bem, da situação onde a gente ali ajudou, é dali que vem colheita. Não, Senhor, o Senhor tem demonstrado que é o Senhor que traz a colheita em nossas vidas. E se a gente abrir os nossos olhos mesmo e olhar para a nossa vida, a gente percebe o quão bom o Senhor tem sido para conosco. E a gente nem merecia tanta coisa, Senhor Deus. E o Senhor tem cuidado da gente, tem guardado a nossa vida. E a nossa oração, Senhor Deus, é que a tua mão esteja mesmo sobre a nossa vida, nos confortando, nos ajudando, nos consolando, Senhor Deus, intervindo em nossa vida, Senhor, guardando o nosso coração, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Te somos gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor empenhou a sua palavra a respeito da colheita em nossas vidas, Senhor Deus, e realmente o Senhor tem cumprido com essa palavra em nossas vidas. Por isso, o louvor em nosso coração é para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Aproveitando o Senhor, a gente não cansa de colocar a nossa parentela diante de Ti, Senhor. Que o Senhor vá até onde cada um está, Senhor Deus. Esteja ele onde estiver, em outra cidade, em outro estado, em outro país, Senhor, mas que o Senhor vá lá e abençoa cada um, Senhor, guardando a vida de cada um, Senhor, sustentando, abençoando, Senhor, cada um dos nossos parentes. Abençoe, Senhor, guardando, Senhor, protegendo, sendo o socorro bem presente, Senhor. E a gente pede também, Senhor Deus, que o coração de cada parente nosso, Senhor, tenha um momento, Senhor Deus, só ele com o Senhor, Senhor, e que ele abra o coração para Ti, que ele clame a Ti, que ele busque a ajuda em Ti, Senhor Deus, e que ele reconheça o Senhor como Deus, um Deus sobre todos os deuses, um Deus em que ama a gente, que tem interesse conosco, Senhor. Abra o coração, Senhor. Não deixe, Senhor Deus, que o nosso parente, Senhor, viva uma vida sem conhecer a Ti como Senhor, como Deus, como Pai. Um pai que cuida, um pai que bota no colo, Senhor Deus. Nós pedimos isso a Ti e entregamos a nossa oração a Ti, Senhor. Guarda, Pai, cada um dos nossos parentes, Senhor. É o nosso pedido que temos colocado diante do Teu altar. E quanto à nossa vida, Senhor Deus,
Guarda, Senhor, proteja a nossa casa. Nós pedimos, Senhor Deus, que não haja falta em nossa vida, tanto material, Senhor, de suprimento, de tudo, mas também, Senhor Deus, no espiritual, que a gente possa estar se sentindo guardado por Ti em todos os momentos, Pai. Coloca Teus anjos, Senhor, em volta de nós, na nossa casa, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, a Tua presença, Senhor Deus, em nossa casa, Pai. Que a nossa casa seja um refúgio de paz, de alegria, de amor, Senhor, e de suprimento Teu, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus.